deixando claro que esse é um respondendo a pedidos. Fico agradecido ao pedido, vou jogar o pedido aí para vocês verem que eu não estou mentindo. Brincadeira, até o vídeo. Olá, no vídeo de hoje a gente vai debater o conceito de nacionalismo através do filósofo Benedict Anderson. O Anderson ele também tem um outro irmão, né, então não confunda ele, né, que é o Perry Anderson. Então os dois são filósofos. Então o Benedict especificamente, ao falar do nacionalismo, ele vai fazer uma crítica ao nacionalismo. Então se você quiser entender melhor o que é o nacionalismo, tem um vídeo, vê o vídeo aí do que é nacionalismo e volta para esse vídeo para entender qual é a crítica. Então, por que ele vai fazer isso, né? Primeiro, vamos olhar o Benedict. Aonde ele vai fazer isso, né? Então ele vai escrever um livro chamado Comunidades Imaginadas, em 83. E é nesse livro onde ele vai começar a construir a sua crítica ao termo, né? Porque o termo nacionalismo já é um termo carregado, um termo que é relacionado com todos esses problemas sobre o que é o nacionalismo que ele vai debater. Vou mostrar do livro. Agora que vocês já viram o filósofo e o livro do filósofo, né, conhece data e tudo mais, vamos debater o que ele pensa. O que ele vai pensar de tudo isso? Aonde que ele começa, aonde ele debate todas essas coisas. O Anderson, então, ele vai dizer que o conceito de nacionalismo ele é uma ilusão moderna. Que nós, na atualidade, né, porque se você pensar realmente antigamente, por mais que houvesse um certo nacionalismo grego e tudo mais, o nacionalismo, como ele é visto hoje, né, essa ideia de ser nacionalista e assim por diante, para ele é uma ilusão, é uma mentira criada até por uma questão de alienação e de domínio. Então ele vai apresentar de cara 3 aspectos para comprovar o que ele está explicando. Vou mostrar. Primeiro ponto, né, que ele apresenta aí, essa unificação da língua. A maioria das nossas línguas hoje, elas são derivadas do latim e do árabe, em grandes aspectos. São línguas padrões e línguas construídas em cima de. E ele vai falar, quer dizer, o nacionalismo, essa ideia de nação única e tudo mais, ela entra nessa pauta, nessa barreira da unificação de uma língua, né, da construção da língua única e tudo mais. Que é também onde a gente entra no segundo problema, né, nessa crença do rei Deus, onde você lá na antiguidade você tinha essa relação, né, divina do controlador do sistema, essa construção dessa imagem do Deus na terra e a imagem do soberano, né? Uma coisa muito debatida na filosofia também, né? Com os contratualistas e assim por diante, que são questionados e debatidos. Se quiser, depois a gente faz um vídeo explicando o que é isso, né? Mas tem aí os contratualistas, Hobbes, Rousseau, o Locke. E o grande maior problema, eu acho que em tudo isso, né? Nesses três aspectos da ilusão moderna, é o distinguir cosmologia da história, né? Porque existe uma relação muito única, né? Muito presente na nossa sociedade hoje, de você misturar a cosmologia, que é essa questão, né, da busca do princípio das coisas, da religião em si, aonde a gente criou o hábito de julgar que a sociedade e o mundo nasce a partir dos preceitos religiosos e separar isso da história. Eu acho que um grande problema na sociedade hoje, e eu vou fazer um vídeo aí debatendo fatos e realidade, ele entra exatamente nessa questão específica, onde a sociedade e os indivíduos eles andam comparando e andam mal entendendo a relação específica que existe entre o que foi feito e o que eu acho que foi feito, né?
uma coisa muito importante na filosofia do Parmênides também, se você se interessar, vai ver o vídeo dele que ele vai falar sobre isso, é essa questão do confundir, quer dizer, Deus criou o mundo e eu tenho uma história religiosa a partir disso, e eu existir uma história vivida que é outra, né? As duas coisas, elas não necessariamente são juntas, né? E isso é separado para ele realmente, então a gente mistura Estado, é a velha briga, né, do Estado e religião. E nesse parâmetro todos, ele vai debater o quanto o nacionalismo é utópico. Então ele vai apresentar 4 parâmetros específicos para debater o quanto a ideia de um nacionalismo real é impossível. O que é utópico, né? Utópico é o ideológico inalcançável, né? A utopia, algo que eu desejo que seja, mas provavelmente nunca irá acontecer. E aí eu vou entrar com os 4 pontos. O primeiro ponto é muito importante já de cara, né? Onde ele fala de conhecer todas as diferenças. Quer dizer, vamos para exagerar para depois reduzir, né? Você conhece todos os indivíduos viventes no mundo, no planeta? Quer dizer, você consegue saber todas as diferenças, você brasileiro, de um cara que mora no Japão, né? De um cara que mora na Rússia? Você consegue compreender o pensamento de todas essas pessoas? Você consegue criar um debate social com todas elas? Tá, vamos reduzir. Você consegue pensar e debater o conceito ideológico de todas as pessoas que vivem no seu estado, no seu país? Quer dizer, uma pessoa que está no Nordeste, uma pessoa que está no Rio Grande do Sul, uma pessoa que está no Rio Grande do Norte, uma pessoa de São Paulo do Rio. Se você juntar todas elas têm um pensamento em comum, elas têm um pensamento igualado para a gente viver uma nação única. Porque se você pensar em nação, do mundo inteiro não é uma nação, mas o Brasil é uma nação. O Brasil realmente é uma nação. Se você voltar, vamos reduzir mais ainda, pensando na questão São Paulo, para mim que estou em São Paulo. Tá, não falando do estado, falando de cidade. Eu consigo dizer que todas as pessoas que moram na cidade de São Paulo têm um pensamento em comum, que não existe uma distinção de todos aqueles pensamentos, que os pensamentos não se diferenciam. Isso é loucura, né? É impossível você dizer que todos pensam iguais para transformar uma nação, porque a ideia de nação é essa, né? De um pensamento único. Aí, a fronteiras, né? Com divisão. Quer dizer, se a gente vive uma nação, a gente já está num parâmetro completamente absurdo, né? Porque a gente tem uma divisão. Ao tentar dar o exemplo, eu já estou mostrando a divisão existente de um espaço para o outro. Você tem aí a divisão de São Paulo para o Rio. Dentro de São Paulo, você já tem as divisões, né? Se você está na Grande São Paulo, você já tem todas as regiões da Grande São Paulo. Como que eu vivo uma nação, que é o conceito de uma coisa unida e uma coisa só, se a gente tem tantas barreiras divisórias, né? A questão também da dominação, né? A grande pauta do preconceito, do racismo, onde a gente tem etnia, a gente tem a questão cultural, a gente tem o controle do Estado, né? Aonde entra, como é que você vai conseguir tudo isso no mundo hoje, né? Onde existe realmente no mundo hoje? O próprio Estados Unidos, que eles são muito nacionalistas, né? Que é uma grande mentira. Se você pegar um texano e um nova-iorquino, eles são completamente diferentes dentro de próprio Nova York. Você pegar um cara de Manhattan, um cara do Brooklyn, né? do gueto, qualquer outro lugar assim, quer dizer, vai realmente haver essa união tão bonita? Não vai. É isso que o Anderson está debatendo. Isso não acontece, isso é mentira. E por fim, a igualdade de classes, né?
A nossa sociedade, então, ainda mais nos dias atuais, a gente vive uma desigualdade completamente absurda, né? Onde o rico é milionário, o pobre é miserável. E como que eu tenho um foco igual? Porque se você está pensando em nação, você está pensando uma coisa que todo mundo ajuda todo mundo, onde está tudo bem para todo mundo, onde as pessoas estão igualadas, estão justas, estão num padrão de irmandade, né? Que é a ideia de nacionalismo. Então tudo isso é ilusório, porque nada disso acontece, nada disso realmente é vivido hoje no mundo. E o Anderson, ele está criticando exatamente tudo isso, quer dizer, é muito bonito a ideologia do nacionalismo, mas na prática ele não existe, né? Ele é enganoso. E aí é onde ele vai entrar com a ideia do Estado crioulo, que é onde ele vai debater toda essa visão capitalista, cultural, culpa da empresa, que é o capitalismo de imprensa. Então vou pôr as duas coisas numa só. Primeiro, o Estado crioulo, né? Onde que ele debate essa ideia do Estado crioulo? O Anderson, ele vai entrar com essa briga nessa questão de que as Américas, né, principalmente, e a África, consequentemente, ela sofre um abuso, um domínio europeu muito grande com a colonização, a briga, né, do colonizador com o colonizado, aonde a cultura do colonizador ela é imposta para o colonizado, e o indivíduo ele passa então a querer viver a cultura do outro e não a própria cultura. Muitas vezes ele nem sabe qual é a cultura dele, né? Ele nem sabe o que é a raiz dele, né? Como a gente, por exemplo, que na minha época, né, sei lá, em 91, até uns 98, a gente celebrava o Dia do Índio, a gente fazia uma comemoração, fazia até uma lembrança sobre, bem, um dia não vai fazer diferença? Um dia faz muita diferença, porque é um dia que você está focado olhando para aquilo, dizer, mas tem que lembrar do índio todo dia. Sim, tem que lembrar da nossa cultura todo dia, mas se eu não lembro todo dia, pelo menos naquele dia eu consigo me conscientizar e mostrar para as pessoas que eu não esqueci o que aconteceu. E hoje em dia, se você falar de dia de índio, as pessoas nem lembram, nem sabem quem são os índios, que já é um absurdo ser chamados de índio, né? Mas tudo bem, não vou entrar nessa pauta. E tudo isso, esse Estado crioulo, citado pelo Anderson, ele vai exatamente em confronto, em debate com o capitalismo de imprensa, o capitalismo editorial, né, que é uma coisa próxima da outra, aonde que ele diz assim, o velho mundo, ele joga a notícia dele, né, como se o indivíduo achasse que o que está acontecendo no mundo dele, né, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, é a mesma coisa do que está acontecendo aqui. Ou se você debate uma política externa, às vezes o cara entende muito mais do que está acontecendo lá fora do que no próprio Brasil. Tudo bem que as eleições esse ano não estão bem assim, mas o mundo gira em torno do outro mundo, né? Onde a gente acaba tendo até a questão de produtos, a questão de venda, para fingir essa ideia, né, de que a gente está num patamar igual. Quer dizer, do mesmo jeito que o cara que lança um iPhone nos Estados Unidos lança um iPhone no Brasil, do mesmo jeito que lança um videogame lá fora, lança um videogame aqui, essa unidade fake, né, essa unidade falsa que a gente cria ao achar que porque a gente tem os mesmos produtos, a gente tem a mesma cultura, a gente tem as mesmas ideias, a gente tem os mesmos conceitos, o que é uma mentira absurda. A única coisa que a gente tem em comum realmente é a dominação capitalista, que gera todo esse mal social. Aí se você quiser entender o capitalismo, vai lá que tem os vídeos do capitalismo. Mas então é esse debate do Anderson, onde ele está mostrando, onde ele está fazendo essa crítica, que o nacionalismo é uma grande ilusão criada até pelo próprio capitalismo e pelo próprio sistema europeu que dominou o indivíduo para fazer ele seguir alguém. Certo? Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Até o próximo.